Agradecendo a você que semanalmente assiste e acompanha o nosso TV Paraná Esporte e principalmente pedindo permissão que a gente chegue até vosso lar com nossas imagens. Nós estamos com mais um TV Paraná Esporte. Se você quiser acompanhar a nossa programação e você estar acompanhando a gravação dos nossos programas do TV Paraná Esporte, você pode estar acessando o YouTube. Ou então, para ver o horário da nossa programação, acesse TV Paraná Facebook. E hoje nós estamos aqui, vocês podem estar admirados, o Palmeiras termina o primeiro turno como líder do Campeonato Brasileiro e nós estamos aqui na casa, no escritório de uma pessoa, de um corintiano que realmente é ligado ao esporte de Arapongas, uma figura pública, emblemática, principalmente pelas suas posições sempre muito críticas em favor do nosso município e sempre posição firmes, uma figura pública, como eu disse, emblemática. E também ex-vereador de Arapongas, advogado, tem seu escritório de advocacia aqui no Palácio do Comércio. Hoje, o escritório de advocacia, juntamente com seu filho, que também é advogado, e também ex-presidente da Câmara e ex-secretário municipal da Prefeitura de Arapongas. Trata-se de Antônio de Pádua Tadeu Oliveira, o Lula, como todos conhecem. E já por algum tempo eu já estive conversando com o Lula, nós temos uma vida também pública, onde participamos, estivemos trabalhando juntos, e hoje eu tenho a honra de estar como convidado aqui no nosso TV Paraná Esporte. Antes de mais nada, Lula, seja bem-vindo ao TV Paraná Esportes, um programa esportivo, mas que, sem dúvida, atende àquilo que você mais gosta, de falar sobre esporte, de falar da necessidade e principalmente da história de Arapongas, no envolvimento até com o esporte. Muito obrigado. Ideraldo, meus cumprimentos. Eu quero, primeiro de tudo, dizer que você é um batalhador. Faz já algum tempo que você mantém esse programa no ar e é um alento para a nossa sociedade, é um alento para Arapongas poder contar com um canal onde se fala as coisas de uma maneira muito realística. Você tem acompanhado esportes, você é um professor de educação física e tem acompanhado principalmente o esporte amador em nossa cidade. E isso não tem preço, isso não tem jeito de você avaliar quanto vale uma participação dessa, você mostrando essa criançada. Porque eu acompanhei já muita escolinha, já acompanhei o futebol amador da cidade, já fui presidente de time de futebol, principalmente no 1º de maio, sei quanto custa lidar com isso, conheço muita gente do meio e é muito complicado, é muito difícil. Então, quando você tem um programa de televisão e dá oportunidade a um menino, a uma menina de aparecer, de falar alguma coisa, isso realmente incentiva e serve de guia para que ele no futuro não descambe para outros setores que nós temos visto e comentado muito em nossa cidade. O esporte realmente salva vidas. Isso não é uma frase de efeito. Isso é uma frase muito verdadeira. Infelizmente, atualmente, eu não digo só Arapongas não, mas de um modo geral, as autoridades municipais têm deixado meio de lado essa questão do incentivo ao esporte amador e principalmente da divulgação do esporte amador. Porque não basta você fazer um acontecimento, um evento qualquer do esporte amador se você não dá divulgação. O que as pessoas querem, o que os estudantes, o que os participantes do evento querem é aparecer na mídia, mostrar para o seu pai, para a sua mãe, lá pai, eu lá, eu marquei aquele gol, eu fiz isso, eu fiz aquela defesa. Isso, além de unir a família, mostra a importância daquela pessoa para ela muitas vezes estar com o ego meio abalado, agora está na moda o tal do bullying, sofreu um bullying qualquer e precisa de um ponto de apoio.
precisa de alguém que erga a sua autoestima. Então, esses programas de esportes têm essa missão também, fazer com que aquelas pessoas apareçam, digam o nome, digam o colégio. Olha, eu me lembro dos meus velhos tempos de estudante, e olha que faz tempo isso, viu, Ideraldo? Eu tocava na fanfarra do Emílio de Menezes. Olha, nós tínhamos ensaio, você vê como é que são as coisas, né? Nós tínhamos ensaio da fanfarra às 5 horas da madrugada, antes de começar as aulas. E nesse período, exatamente, o diretor da escola era o professor Agenor. E você acredita que o professor Agenor ia aos ensaios da fanfarra? Ele, diretor da escola, ia lá acompanhar os ensaios da fanfarra. E a fanfarra sempre participava dos Jogos Abertos. Tinha um momento que era o concurso de fanfarras entre as cidades participando dos Jogos Abertos. Uma vez nós tomamos uma chuva lá em Jacarezinho, estava chovendo, mas tinha que desfilar. Estava na ordem, estava no programa. Então, são situações que a gente lembra com muito carinho. E olha, nós tínhamos uma excelente fanfarra. Sabe quem eu me lembro aqui de muito gosto que tocava na nossa fanfarra? Esse era um convidado especial, hors concurso, era o Pinta Roxo. Pinta Roxo Saudoso Pinta Roxo. Com seu pistão, ele ia lá e dava o show à parte dele. Ele era muito boa pessoa e muito bom profissional. Então nós tínhamos uma fanfarra de alto nível aqui, como Londrina tinha, Maringá tinha, Jandar do Sul tinha, e era uma competição muito interessante e reunia muita gente ia lá para ver a fanfarra. Mas no esporte especificamente, eu pude acompanhar aqui, por exemplo, toda a vida útil da nossa seleção de basquete. O basquete de Arapongas era respeitado nacionalmente. O país inteiro conhecia o Zinzão, o Zinzinho, o Bressan, o Zé Preto, o Peta. Aliás, o Peta, quem trouxe ele para Arapongas, na verdade, fui eu. Ele era sobrinho do Gabardo, e o Gabardo me ligou um dia lá na prefeitura e falou: não, eu tenho um sobrinho assim, você pode ver aí para colocá-lo no time de basquete? Fui lá e conversei com o Dirceu Marino, que era o diretor, e no outro dia o Petra já estava treinando, o Dirceu também gostou muito dele, ele foi incorporado ao nosso time. Aliás, falando em Dirceu Marino, o Dirceu Marino eu convivi com ele durante muitos anos, e é um dos grandes injustiçados de Arapongas, sabe? Está na hora de fazer uma homenagem ao Dirceu Marino. O poder público tem essa obrigação, tem esse dever de fazer uma homenagem ao Dirceu Marino. Depois que morrer, não adianta, não vale. Aí não vale mais. Tem que ser em vida. Tem que ser em vida. Trazer o Dirceu aqui, fazer alguma coisa comemorativa, olha, porque ele merece. Eu acompanhei a luta do Dirceu Marino, por exemplo, só para dar esse testemunho. Nós temos hoje a Faculdade de Educação Física em Arapongas, graças ao Dirceu Marino. Porque havia uma disputa interna entre o Dirceu Marino e o professor Ervino Nezelo, que era o diretor da FAFICLA. O Ervino Nezelo não queria dividir o poder de jeito nenhum. Então, boicotou por tudo quanto foi jeito a criação da Faculdade de Educação Física, porque ele sabia que ia ter uma vida própria, ia ter destaque maior e, sem dúvida alguma, iria ofuscar a presença dele na faculdade. Foi exatamente o que aconteceu. Um belo dia, eu e o Dirceu pegamos de teimosia para selecionar professor, fazer o edital, fazer o concurso, começar a botar para girar a Faculdade de Educação Física. Olha, Ideraldo, dizem que funcionário público não trabalha, né? Mas nós passamos dias virando dia e noite para ter um currículo e ter uma equipe de professores de excelência na nossa Faculdade de Educação Física. Você passou por lá, você sabe. Você sabe que vinha gente de Londrina dar aula aqui com muito prazer. Com muito prazer. Nós formamos líderes, não só professores, hein? Marival, nós formamos líderes, Marival, etc. Uhum. E em todas as áreas, todos os cursos nossos da faculdade, da FAFICLA, depois CESEMP, agora Unopar, agora Cruton, agora não sei mais o nome que tem, nós formamos em todas as áreas
líderes. A pessoa era formada em Arapongas, já era o currículo que bastava para ele dar aula em Londrina, por exemplo. Muitos chefes de departamento de Londrina, da Universidade de Londrina, eram formados aqui em Arapongas. Saía daqui com o diploma, de onde você é? Eu sou de Arapongas. Então, pronto, já está classificado, não tinha dúvida nenhuma. Realmente a Faculdade de Educação Física de Arapongas, ela era respeitada em todo o Paraná. Nós temos profissionais que passaram aqui por essa faculdade, hoje profissionais de gabarito e reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, como Antônio Carlos Gomes, que foi um dos alunos da Faficla, da antiga Faficla, e que hoje realmente escreve livros, edita livros e tem aí um conhecimento extremo a nível de esporte mundial e no Brasil, sem dúvida. E uma das pessoas, se você me permite, Lula, que estiveram também dentro da faculdade e que foi o precursor do nosso TV Paraná Esporte, se trata de Mauro Cacitas Barbosa Júnior, o saudoso Maurinho, que a partir da sua ida para o Oriente Eterno, nos abriu a oportunidade de estar frente ao TV Paraná Esportes, com o convite do nosso diretor-presidente Alexandre Grassano. Pois é, eu ia falar do Maurinho, mas eu convivi com o Maurinho muito tempo lá na Câmara, éramos vereadores juntos, e foi uma perda lamentável. E o Maurinho realmente era uma pessoa alegre, extrovertida, e que chegou a hora dele, né, Ideraldo, fazer o quê? Como vai chegar a minha, vai chegar a sua, vai chegar a todos nós, então não tem jeito. O Zinzão, agora há pouco, eu dei a notícia agora há uns dias atrás, quer dizer, reprisei a notícia e dei algum ênfase maior da morte do Zinzão. O Zinzão era uma pessoa excelente, bom coração, bom amigo. Ele e o Zinzinho morreu primeiro, depois o Zezão. E daquele time, que vamos chamar time de ouro de basquete de Arapongas, o primeiro que morreu foi o Zé Preto. O Zé Preto morreu também. Aliás, eu me lembro muito bem de uma frase que o Dirceu Marino, nosso técnico de basquete, falava assim: faltando alguns segundos que são eternos no basquete, falar que falta 1 minuto para terminar o jogo, demora 10, 15 minutos para acabar. É um negócio impressionante. O Dirceu falava assim: olha, se a coisa estiver complicada, joga a bola na mão do Zé Preto. Ele sabe o que fazer, ele esconde a bola. E ninguém tomava a bola do Zé Preto, não tinha jeito. Ele era dos melhores para bater bola, para guardar bola, ele era dos melhores. Nós tínhamos realmente um time fantástico, viu, o Ideraldo? Um time que dava gosto de ver. E nós tínhamos, além de tudo, você vê como uma coisa puxa a outra. Além de ter um time fantástico, nós tínhamos um público fantástico. Um público de carteirinha, um público fiel, um público que você olhava para determinado ponto do ginásio de esporte, você sabia que lá estava sentado fulano de tal, porque ele ia em todos os jogos. Todos os jogos. Falando em jogos, Ideraldo, me permite de fazer uma lembrança aqui. Nós estávamos jogando jogos abertos em Arapongas, nosso time de basquete era o melhor, mas excesso de pressão também mata, viu? O ginásio de esporte inteiro lotado, porque não cabia mais gente torcendo por Arapongas. E Arapongas, uns 2 dias antes, fez um joguinho de nada, um joguinho que não precisava esforço nenhum para ganhar, que era contra a Astorga. E o Zinzão acabou sofrendo uma luxação no pé e ficou fora dos jogos. E aí nós fomos jogar a final contra Ponta Grossa. Ponta Grossa tinha um sujeito da rádio B2 de Ponta Grossa, que era um inferno. Ele ali na pista, eu pela Rádio Cultura e ele pela rádio dele lá, na pista, ele aprontava o diabo. E ele aprontou uma confusão tão grande ali, ele, repórter, conseguiu criar uma confusão que desestabilizou todos os nossos jogadores. Sabe o que aconteceu? Perdemos o jogo. Perdemos o jogo em Arapongas com um time melhor. Bom, perdemos, fazer o quê, né? Vamos lá, para Ponta Grossa no ano seguinte.
futebol, jogos abertos, mesma coisa, decisão, Arapongas e Ponta Grossa. Aí foi a nossa vez de dar o troco. O prefeito era o Sadal Iocomiso, que não media esforços, hein? Não media esforços para dar condições de que o basquete fosse muito bem tratado. Aliás, o esporte amador, de modo geral, na gestão do Sadal, sempre levou vantagem. Bom, aí o que nós vamos fazer de estratégia para anular um pouco o favoritismo de Ponta Grossa, que jogava em casa, tinha ganho de nós e tal. Nós pensamos no seguinte, vamos nos adiantar a Ponta Grossa. O ginásio Borel de Vernet. No centro de Ponta Grossa. Centro de Ponta Grossa. Estava lá eu e o Zé Matheus para transmitir o jogo. Aí ligamos aqui para Arapongas, falamos com o Sadal e organizamos o seguinte, organizamos caravanas de torcedores do Arapongas para ir a Ponta Grossa. Só que Ponta Grossa, como estava em casa, estava muito tranquilo. Não, eu chego na hora, compro ingresso e entro, não tem. Só que quando eles acordaram para isso, o ginásio já estava tomado. Arapongas tomou conta do ginásio Esporte de Ponta Grossa. Nós levamos ônibus cheio de gente para lá e a hora que eles acordaram já não tinha quase que espaço para ele. Então, uma coisa que era para a torcida deles, ser uma grande maioria, ficou na minoria. Nós tínhamos a maioria. Resultado, com a malícia do Zinzão, do Zinzinho, tinha um jogador de Ponta Grossa chamado Urbano. Depois ele veio jogar aqui em Arapongas. Aí, as malícias do esporte, que não devem ser reveladas, porque aí perde a graça, mas eu sei que o Urbano teve alguns encontros ou encontrões com Zinzinho e Zinzão, né? Aí falaram lá um abecedário para ele inteiro e ele entrou meio que tremendo na quadra. Aí nós ganhamos o jogo lá em Ponta Grossa, aí foi aquela farra, Mas tá bom. Ô Lula, a gente vai continuar falando sobre isso, principalmente sobre essa questão dos prefeitos e das épocas áureas do esporte de Arapongas, principalmente do basquete, no segundo bloco. Vamos encerrar nosso primeiro bloco, vamos tomar um cafezinho aqui com o Lula já, e a gente já volta com o nosso TV Paraná Esporte. Arapongas prefere sempre o melhor. Moli Center. Terça é dia de feira no Moli Center. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Moli Center. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Moli Center é bom demais. Moli Center. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Moli Center. Bom e barato do jeito que você gosta. Atlética Personal Training e Fitness, a sua melhor opção em treinamento personalizado e fitness. Faça personal training, pilates, aerojump, zumba, duathlon, BMX Bike Indoor, assessoria para corrida, treinos especiais para gestantes e melhor idade. Pioneira no primeiro reality Atlética Informa, um projeto que está emagrecendo Arapongas em parceria com nutricionistas e psicólogos. Excelente localização, diferencial em atendimento com profissionais especializados e programas exclusivos que fazem da Atlética referência no segmento de personal training e fitness. Aqui a tecnologia, ciência e a ética garantem para você os melhores resultados. Agende agora sua aula experimental. Ligue 3316-0060. Viva com mais qualidade de vida e saúde. Segundo bloco do nosso TV Paraná Esporte. A gente vai começar o segundo bloco já, colocando para vocês os gols entre Corinthians e Cruzeiro. Corinthians 1, Cruzeiro 1. Resultado que manteve o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro e que dá ao Palmeiras o título, vamos dizer, que não é um título oficial, mas um título de campeão do primeiro turno. Com vocês, gols de Corinthians 1, Cruzeiro 1.
Lula, antes da gente falar sobre o seu Corinthians, só para finalizar essa parte do basquete. Esse último final de semana eu tive em Lins, São Paulo. No encontro de 50 anos, em comemoração aos 50 anos da turma de formandos em odontologia, que você sabe que meu sogro se formou em Lins, e lá teve um encontro de 50 anos de formatura da turma de 66 de odonto. Faz parte dessa turma que se formou em 66, que estava ali comemorando, e eu tive o prazer de estar conversando muito com ele, o Mosquito, jogador da Seleção Brasileira de Basquete, Seleção Paulista, uma figura que por muito tempo esteve no basquete brasileiro. E ele falou do que Arapongas representou no basquete do Paraná e do Brasil. Eu conhecia muito bem Zinzinho, que era daquela região ali de Birigui, e também o famoso time de basquete que tinha de Arapongas. Pois é, Arapongas tinha um reconhecimento nacional pela sua importância. Nós participávamos, time de Arapongas, da Taça de Prata, que era um torneio nacional de basquete. Nós participamos várias vezes da Taça de Prata e tivemos expressivas representações lá. Olha, o Arapongas se tornou conhecida a partir da inauguração do ginásio de esportes. Nós tínhamos um ginásio de esportes que era o melhor, o maior e o mais imponente ginásio de esportes do Brasil. Não é do Paraná, não, hein? Do Brasil. As pessoas que vinham para Arapongas, de fora, estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, ficavam admirados com a estrutura que o ginásio de esportes proporcionava aos nossos atletas. Era coisa impressionante. O que era de mais moderno em todas as áreas, em basquete, futebol de salão, vôlei, o que era de mais moderno nós tínhamos aqui em Arapongas. Graças ao apoio dos prefeitos, que você pode ter uma boa ideia, pode ter uma boa vontade, mas chega lá no prefeito e fala assim, não autorizo. Ponto final. Tem que ter a boa vontade política. Tem que ter a vontade política, senão não vai para frente, nada vai para frente. Nós tínhamos, então, esse reconhecimento. Até hoje, passado 30 anos quase, as pessoas ainda lembram do ginásio de esportes. Nós tivemos aqui jogando seleção brasileira, o Globetrotters, nós tivemos coisas expressivas. Seleções americanas. Então, Arapongas era o centro de referência. Não tinha história de Londrina, Maringá, Apucarana, não tinha nada disso. Isso não existia. Primeiro que eles não tinham nem ginásio de esportes, imagina. Imagina quando foi inaugurado o Lagoão em Londrina. Em Apucarana. Em Apucarana. Ou o ginásio de esportes de Londrina. Moringão. Vê quando foi inaugurado isso e vê quando foi inaugurado o nosso. A inauguração do nosso foi em 66, 67. Então, nós tínhamos tudo na mão para dar certo. Infelizmente, o tempo passa e outros não têm o interesse que os prefeitos tinham. Então, Lula, e lógico que, como a gente citou, o ginásio de esportes de Arapongas, ele foi edificado, ele foi construído, aliás, uma imponente praça esportiva, na época do então prefeito... O Sadal inaugurou. Uhum. E antes do Sadal era o Colombino, prefeito. Colombino que deu, na verdade, o Colombino que deu a ordem para construir o ginásio de esportes. Eu falei isso porque em 17 de outubro de 87, e eu causei até uma surpresa para você aqui, eu trouxe umas fotos da reinauguração do ginásio de esportes de Arapongas, onde na época o então prefeito Abelardo Araújo Moreira, e no qual você fazia parte desta administração, ele com muito orgulho, digo-se passagem. O Abelardo era uma excelente pessoa. Ele trouxe aqui para reinaugurar o ginásio de esportes simplesmente o melhor time de voleibol do país, que era o Banespa, que era o técnico, era o Bebeto de Freitas, e a todas as estrelas do Banespa, que era justamente da seleção brasileira
de voleibol. E você teve a honra de estar entrevistando ali o Xandó, você teve a honra de estar entrevistando, na época, o Montanaro e o Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas. E foi, assim, um marco, porque o Ginásio Esportes ele nunca tinha recebido uma reforma daquele porte, né, Lula? É verdade, é verdade. Eu sabe que todo bem público, ele se não for mantido, se não houver uma manutenção forte e firme, ele deteriora, né? O próprio uso que leva a isso. Agora, eu vendo essas fotografias, realmente causa emoção. Primeiro que eu estava mais magro. Começa por aí, né? Vocês terão essas fotos no nosso programa. E sem dúvida mostra o compromisso que o Lula tinha com Arapongas. Mesmo participando da administração municipal, ele que já foi vereador de Arapongas, ele naquele momento ele se tornou um homem da imprensa. Ali ele teve entrevistando figuras emblemáticas no esporte brasileiro, né, Lula? Olha, uma das entrevistas que eu fiz e que eu me lembro muito bem, eu tinha que erguer o braço para entrevistar ele. Imagina, eu tenho 1,80m, 1,80m e pouco. Tinha que erguer o braço para entrevistar o rapaz. Emil Rached. Eu ouvi falar. Emil Rached. Eu tenho fotografias minhas com ele. Ele era uma pessoa de uma amabilidade incrível, incrível. Com aquele tamanhão você não imaginava. Agora, ele jogava, o Ideraldo, ele jogava plantado no garrafão, porque ele não tinha mobilidade. Hoje, os caras de 2 metros e pouco, têm uma condição física diferente, porque a preparação é diferente. Tem produtos químicos que ajudam o cara a ter mobilidade. Naquele tempo não tinha. Ele parecia um verdadeiro dinossauro andando pela quadra, porque ele não corria, ele andava. Também 2 passos dele atravessava a quadra. Ele jogava embaixo do garrafão, alguém tinha que servir ele só para ele jogar a bola de cima para baixo na cesta. Ele era muito grande, muito boa pessoa. E aí vai, tantos outros que passaram aqui por Arapongas, que nós tivemos o prazer de entrevistar. Mas, você falou da minha passagem. Eu, durante muitos e muitos anos, eu trabalhei como colaborador, não ganhava um tostão, hein? Muitas vezes tinha que pagar as coisas, na Rádio Cultura de Arapongas. Muitos anos, fiquei por lá, era um povo muito simpático, muito bom. Eu cansei de transmitir jogos com o J. Matheus, com o Vanderlei Carlos. Sem ser saudosista, Lula, mas a gente teve figuras do rádio de Arapongas, como você disse, que foram exportadas para fora, e sem dúvida nós tivemos o rádio muito forte aqui em Arapongas. Muito, né? Muito forte. Uma disputa que é saudável, muito saudável, entre a Rádio Arapongas e a Rádio Cultura. O locutor saía da Rádio Arapongas e ia para a Cultura, saía da Cultura e ia para Arapongas. Era seguidamente. Olha, nós tivemos figuras exponenciais. O J. Matheus é um cara que fez esporte em Arapongas, e aí, em função disso, foi para Londrina, foi para Alvorada, se não me engano, e correu o mundo atrás da seleção brasileira, do esporte internacional. Cobertura, né, de Copa do Mundo. O J. Matheus, que esteve aqui em Arapongas outro dia. Nós tivemos o prazer de almoçar junto. Imagina o que aconteceu nessa conversa. Vanderlei Carlos, Dionísio Neto, J. Matheus e eu. Olha, eu vou te contar, foi uma conversa pesada. Eu brigo com o Dionísio, viu? Há muito tempo que eu quero fazer uma entrevista com o Dionísio, mas das câmeras ele foge, viu, Lula? Ele foge. O Dionísio era uma pessoa impressionante. Ele era repórter de campo da Cultura, e o Arapongas ia jogar. Aí Arapongas ganhava, por acaso. E aí ele ia entrevistar o pessoal. Ele entrevistava o cara que tinha marcado o gol, o goleiro, a trave, o travessão, o pipoqueiro, o cachorrinho mascote. Ele entrevistava todo mundo. Ele ficava 1 hora depois do jogo lá no campo entrevistando gente. Impressionante o Dionísio, viu? Lula, e só para a gente encerrar o nosso segundo bloco do TV Paraná Esporte, essa ligação e esse amor que você tem com esse time aqui,
com o Esporte Clube Corinthians Paulista? Grande time, grande time. Bom, o Palmeiras vai se contentar com esse título aí de campeão fictício e tá bom demais para ele, porque é um timinho ruim também que eu vou te contar, viu? Não tem nada. Não é que não tem time bom nenhum no Brasil mais atualmente. A seleção brasileira está completamente estragada, ela está bichada. Ela está bichada pelo seguinte, porque esse Neymar, para mim já foi rebaixado a Neymar, ele é tão vaidoso, que ele prefere pegar o jatinho dele e ir lá para o Japão gravar um comercial do que treinar. Ele não treina, ele é bom de bola, ele é um gênio, ele é tudo, mas nós temos gênios do bem e gênios do mal. Ele me parece um gênio do mal, porque ele não faz nada, ele não cumpre a obrigação dele. Ele não está jogando nada. Impressionante. Ele era a salvação do futebol olímpico. Ele está sendo o estragador, o desastre do esporte olímpico. Porque aí fica todo mundo na dependência do Neymar. E todo mundo procura ele? Ele. Então, olha, eu digo que no futebol, e eu acompanho isso já há muito tempo como espectador, não tem esse negócio de individualismo. Esporte coletivo nenhum tem. Mas no futebol mais ainda. Eu me lembro numa Copa do Mundo qualquer, que vocês vão se lembrar muito bem disso, o Pelé tinha sido, na anterior, na de 58, o grande jogador, a grande estrela, menino de tudo, e acabou resolvendo a situação da seleção. Também com aquele time que tinha junto com ele, é covardia, né? Bom, aí na Copa seguinte ele se machucou, no primeiro jogo, e não jogou mais a Copa. Eu estou no lugar dele, Mazzola, se não me engano, e nós ganhamos, sem o Pelé. Então não tem esse negócio de Neymar. Quem é Neymar? E isso, Pelé não era estrela. Não tinha estrela. Essa condição de estrela que Neymar tem hoje. Não tem. Mas o que estraga ele é isso. Então, Neymar, vamos treinar? Não, mas você tem um comercial para fazer lá na Europa. Então eu vou lá para a Europa, que lá eu vou ganhar em dólares, em euro, não sei o quê. E não vai treinar. E ninguém exige dele, porque todo mundo tem medo dele falar assim, não vou mais, eu vou para... esse é um babaca que eu vou te contar, viu? Muito bem. Esse papo informal com o Lula aqui está muito gostoso, mas a gente precisa encerrar o nosso segundo bloco do TV Paraná Esporte, e vamos encerrar o segundo bloco com os gols de Palmeiras 2, Vitória 1 pelo Brasileirão 2016. Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais.
Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter, bom e barato do jeito que você gosta. Atlética Personal Training e Fitness, a sua melhor opção em treinamento personalizado e fitness. Faça personal training, pilates, aerojump, zumba, duathlon, BMX Bike Indoor, assessoria para corrida, treinos especiais para gestantes e melhor idade. Pioneira no primeiro reality Atlética Informa, um projeto que está emagrecendo Arapongas em parceria com nutricionistas e psicólogos. Excelente localização, diferencial em atendimento com profissionais especializados e programas exclusivos que fazem da Atlética referência no segmento de personal training e fitness. Aqui a tecnologia, ciência e a ética garantem para você os melhores resultados. Agende agora sua aula experimental. Ligue 3316-0060. Viva com mais qualidade de vida e saúde. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso TV Paraná Esportes. E já de início, para a gente dar aquela passagem pelo Brasileirão 2016, fiquem com os gols no qual o Santos perdeu para o América Mineiro, um resultado realmente que foi surpresa justamente pelos Santos, que mantinham uma sequência de jogos e principalmente sem as suas estrelas, estava atuando bem com o técnico Dorival Júnior, que eu considero um dos melhores técnicos do brasileiro, um técnico que realmente acerta uma equipe. O Santos vinha bem e perdeu para o lanterna do campeonato, América 1, Santos 0. Fique com o gol desse jogo. Quase 45 minutos do segundo tempo, olha ali, vai escapando o Rangel, colocou mais atrás, olha o Juninho, gol do América! Eu dizia que faltava o gol, a jogada avançou bem, ali o Vitor Rangel, não foi fominha, cruzou ali atrás, o Juninho, elemento surpresa com o pé esquerdo. O Vladimir até triscou, mas não evitou o gol. E o América abre o placar aqui na Arena Independência. Agora com o Juninho Camilo. Voltando ao nosso TV Paraná Esportes aqui com o Lula. Lula, é lógico que você tem conhecimento muito amplo sobre o esporte de Arapongas, sobre o basquete, sobre as nossas praças esportivas, sobre a passagem de Sadal e Eucomiso frente à prefeitura, um dos prefeitos que mais, acho que, investiu no esporte de Arapongas. Porque gostava, né? Porque gostava. E aquilo que a gente estava comentando aqui antes do programa, além de gostar, tem que ter a vontade política. E essa vontade Sadal tinha. E você conhece a história do esporte de Arapongas como ninguém. Não só participando da história nos meios de comunicação, mas também como facilitador para que o esporte acontecesse em Arapongas, tanto como vereador e secretário municipal de esportes. É lógico que Arapongas tem histórias pitorescas sobre o esporte, mas sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente teve até conversando aqui no teu escritório no outro dia, infelizmente, o brasileiro ele é pobre de memória e de resgate histórico. Nós tínhamos uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, fazia um resgate histórico de Arapongas que nos deixou, que foi a Náice Vasconcelos. Mas essa história do esporte de Arapongas, essa história de Arapongas tem que ser mantida, tem que ser preservada, né, Lula? A memória tem que ser, porque ela serve de exemplo, ela serve de baliza na conduta presente e futura. Nós temos um arremedo de museu aqui em Arapongas, que tem lá alguns objetos, algumas coisas, mas quando se fala o que me magoa, o que me deixa triste, é o seguinte: você fala em pioneiros de Arapongas. Vamos fazer um livro sobre os pioneiros de Arapongas. Eu não estou falando diretamente de ninguém, hein? Estou falando no geral. Vamos fazer um livro de Arapongas, vamos. Quem que nós vamos procurar? Quem que será que pode ajudar a patrocinar um livro?
Quem não patrocinar o livro não vai aparecer. Não vai aparecer. Tem muita gente que é considerado pioneiro de Arapongas e jamais foi pioneiro de Arapongas. Jamais. Eu estou em Arapongas morando desde 1947. Então acompanhei todo o crescimento de Arapongas, tudo que 47 que foi a emancipação política do município. Do município, exatamente. Eu sou de 46, eu estava com 1 ano aqui em Arapongas. Então, olha, eu conheço quando foi erguido a primeira cruz da matriz, quando tinha a igrejinha de madeira, bem no cantinho ali, perto onde hoje é o Unibanco. Conheço a Santo Antônio de Pádua, desde que foi construída, depois derrubada por uma forte ventania, reergueram. O Frei Ambrósio Canato sempre dizia para mim: Lula, você é Antônio de Pádua, você tinha que vir aqui na minha paróquia, me prestigiar aqui. Então, nós tivemos muito... Aí depois, Arapongas cresceu muito. Arapongas hoje é uma cidade importante. Lula, a gente falou, aí você falou da Vila Olímpica aqui de Arapongas, e isso nos traz um evento atual e que, inclusive, no último programa a gente teve no comércio, na indústria, pessoas públicas de Arapongas também, que opinaram sobre a realização. Não que chegou no momento que não adianta falar, eu sou contra, eu sou a favor, mas opinaram do do legado que pode deixar esses Jogos Olímpicos que está acontecendo aqui no nosso país. Eu tenho um posicionamento muito crítico em relação às Olimpíadas. Eu acho que não era o momento da gente estar realizando um evento desse aqui, e principalmente eu acho que não é o momento da gente estar indo atrás do quadro de medalhas. Hoje a gente tinha que preparar uma base, aproveitando as Olimpíadas, para daqui a 2 Olimpíadas a gente ter o resultado dessa base formada com a estrutura e com o advento dos Jogos Olímpicos sendo realizados aqui no nosso país. Para você, o que é a realização dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, que está acontecendo agora, com a participação do futebol, disso aí, tudo que a gente já viu, que a gente já conversou no programa, mas o que é para você a realização desses Jogos Olímpicos aqui no Brasil? Eu acho que, fundamentalmente, é o desmascaramento de uma grande farsa. Nós estamos, graças a esses Jogos Olímpicos, que seja no Brasil, fosse em outro lugar qualquer, está aparecendo tanta bandalheira, Geraldo, tanta coisa que dá nojo. Você já pensou a União Soviética patrocinar doping? Porque, na verdade, o governo russo patrocinava o doping dos seus atletas. Isso é inconcebível, gente. Isso, feito individualmente pelo atleta, já dá banimento, já dá suspensão, já dá... Imagina um país que protege isso. Então, esse foi um grande feito que aconteceu. Além dos roubos escancarados, desvio de dinheiro e outras coisas que nós estamos vivendo. Agora, e que a gente vai ainda descobrir. Vai descobrir ainda. Agora, a federação, tidas como séria do vôlei, de outras coisas, metendo a mão, é um negócio impressionante. Agora, esse negócio do momento, eu discordo um pouco, porque se a gente for esperar o momento certo, primeiro a gente não casa, né? Começa por aí. Não tem filho também, porque não tem momento certo para isso. Isso é quando dá. Deu certo, vamos em frente. Agora, que houve uma má organização, que houve uma má gestão dos recursos, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, dizer que nós íamos, por exemplo, só para ter uma ideia, há 7 anos atrás, quando foi decidido que o Rio ia ser sede dos Jogos, não, nós vamos despoluir a Baía de Guanabara. Olha, gente, um estudo mais recente aponta que para você despoluir a Baía de Guanabara, você vai precisar de uns 100 anos, mais ou menos. É verdade. Não tem jeito, rapaz. Não tem jeito de dizer, a cada garrafa PET que você recolhe da Bahia, 10 outros jogam. O culpado disso quem que é? É o povo. O povo não ajuda a limpar, o povo não conserva. Você vai ver aqui em Londrina, no Lago Igapó, como é que está. Você acha que o prefeito foi lá jogar um sapatão dentro do lago? Isso é o povo, rapaz. Essa população nossa, não tem memória,
não tem respeito à coisa pública. Veja bem, você acha que a coisa pública é de ninguém. Não, a coisa pública é sua. Você que vai pagar o negócio lá, porque você vai pagar imposto. Você que vai pagar a reforma, você que vai pagar a recuperação. Eu quebro o vidro da creche e acho bonito porque não sou eu que vou pagar. Sim, é você, seu pai, sua mãe, é todo mundo que vai pagar. Então, tem algumas mentiras que são colocadas aí na população, a imprensa tem muita culpa disso. Uma das que eu mais escuto é o seguinte: nós queremos passe livre para idoso, passe livre para estudante, passe livre para você. Não existe passe livre, gente. Existe você não pagar. Agora alguém está pagando por você. Esse é o problema. Então, a população economicamente ativa, aquela que recolhe impostos, aquela que trabalha, ela está pagando pela grande parcela do povo que não faz nada. Então não é útil à sociedade. Então, precisamos equacionar esses problemas primeiro, para depois ver como é que faz. Arapongas, por exemplo, tem uma renda per capita enorme, está tudo muito bem. Quando está na época de emprego, tem pleno emprego e vai muito bem, obrigado. Agora, precisamos fazer coisas concretas, coisas palpáveis. Tem coisa que não funciona, não adianta, enquanto não tiver uma estrutura de cima para baixo, dando condições, não funciona. Lula, nós estamos com o nosso tempo esgotado até. Imagina a paciência dos ouvintes. A conversa, sem dúvida, é muito boa e eu teria muitos assuntos ainda para estar conversando com o Lula. Muitas lembranças, muitas histórias que ele tem para estar contando para nós, principalmente em relação ao esporte, mas nosso tempo ele tá encerrado. Só antes de eu terminar com o Lula aqui, eu gostaria de colocar para vocês os gols bem rápido de Santa Cruz 1, São Paulo 2 pelo Brasileirão. Lula, nós estamos encerrando o TV Paraná Esporte. Eu acho que hoje foi um programa que acrescentou muito ao telespectador, aquele que nos ouve. Porque nós falamos de esporte, nós falamos sobre Arapongas, nós falamos sobre história e principalmente nós falamos sobre atualidade hoje que a gente vive. Não ficamos falando de caos social nem nada disso, mas a gente falou dos caminhos que a gente deve estar seguindo, principalmente em relação aos nossos jovens, e um dos caminhos é o esporte. Eu gostaria de estar agradecendo você por ter recebido aqui no seu escritório de advocacia o TV Paraná Esporte. Eu acho que o programa de hoje, sem dúvida nenhuma, acrescentou em muito
para aquele telespectador que quer saber um pouquinho da história de Arapongas. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito, muito bom. Quem não tem memória, quem não tem o que contar, é porque nada fez. Passou pela vida. A vida não passou. Ele passou pela vida como centenas de milhares de outras pessoas, que você pergunta, o que você fez por Arapongas? Hã? Como é que foi isso? Não sei. Então, sabe, não se importa, ou não lhe foi dada a oportunidade de fazer muita coisa, não. Eu, felizmente, tenho história para contar. Felizmente tem. E teria muito mais. Teria muito mais. Olha, nós ajudamos a construir Arapongas. Nós ajudamos a fazer essa cidade o que ela é hoje. Tem a minha parcela de colaboração no Parque Industrial, no esporte, nas festas. Nossa Senhora, as festas de Arapongas, então, eram maravilhosas. Mas, enfim, fica por uma outra oportunidade. Eu quero agradecer a você e lembrar mais uma vez o meu amigo Maurinho, que foi antes da hora. Não era a hora do Maurinho ter ido, não. Ele foi antes da hora, mas quem sabe, né? Um abraço a todos e até mais. Vamos encerrando nosso TV Paraná Esporte de hoje. E para encerrar, eu queria dedicar o programa a uma pessoa muito especial, uma pessoa que fez parte do esporte amador de Arapongas e que, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que esteve visitando sua residência por muitas vezes através do Correio de Arapongas. Trata-se do Zé Natal. Zé Natal, uma pessoa que se confunde dentro principalmente do futebol amador de Arapongas, que esteve presente no futebol amador e hoje aposentado, mas que sem dúvida esteve presente na sua residência por muitas vezes, entregando aquela cartinha, aquela correspondência, e ele é um dos nossos telespectadores do TV Paraná Esporte. Um abraço, Zé Natal, que Deus te abençoe. E vamos encerrando o TV Paraná Esporte, desejando a você, telespectador, uma boa semana, que Deus esteja abençoando você e sua família aí no seu lar, onde nossas imagens chegam sempre com muita clareza e perfeição. Um abraço a todos.